existiam duas profissões, assim. Uma era o ADES, que era a pessoa que trabalha, tipo, agora eu me confundo, não sei se o ADES era de casa de repouso ou se era de hospital. Era assim, é como se fosse auxiliar de enfermagem. Então, tinham dois tipos. O auxiliar de enfermagem que trabalha só em hospital e o auxiliar de enfermagem que trabalha só em casa de repouso. Quando eu fiz esse curso, foi exatamente a primeira turma que eles unificaram as duas figuras. Então, quem fizesse aquele curso podia trabalhar tanto no hospital quanto na casa de repouso. Não tinha mais essa distinção. E aí, eles fizeram um concurso, igual vestibular. Eu fui lá no Palazzetto dello Sport, fiz a prova escrita, depois tinha tipo uma entrevista e tal. E eu me lembro bem, éramos 1.200 candidatos. Caramba. E eram 120 vagas para fazer o curso. Caramba, 10 por 1. E eu passei. Passou? Que show. Passei. Foi o primeiro curso OS. Em 2 meses de Itália, 2 ou 3 meses de Itália. Não, já tinha mais, né? Já foi mais... Mas em língua italiana, né? Em língua italiana, tudo em língua italiana. Então, assim, quer dizer, eu cheguei, foi todo um percurso. Eu estudei italiano, fui para a escola de italiano, fiz um curso profissional, terminei o curso profissional, imediatamente já comecei a trabalhar. E eu fiquei nesse trabalho quase 9 anos. Uau. E meu primeiro salário, eu falei, vou tirar minha carteira de motorista, porque eu não tinha ainda no Brasil. Show. Massa. Então, assim, eu acho que quando você tem um objetivo, quando você tem umas metas, né? Metas, é muito importante. Porque eu conheço pessoas que estão aqui, tipo assim, o mesmo tempo que eu fiquei, por exemplo, e que não tem curso de italiano, não estuda, não fala direito, não faz uma profissão. E fica ali. Só reclama. Eu acho que assim, a pessoa que se dá da fare, como eu falo italiano, Exato. quando ela tem essa Martin Pill, como eu falo italiano, ela chega nos objetivos, ela alcança o impossível. Mas o impossível é realmente isso, é tu fazer o dever de casa, fazer o feijão com arroz bem feito, que vai ter o resultado. E fazer acontecer. Você só vai ter uma oportunidade se você buscar, no caso. Claro. Não adianta você pedir pra Deus, Deus muda minha vida, mas se você tá ali em casa sentado reclamando, legal. Em cima das balotas não dá, né? Não vai. E assim foi, gente, era muito, assim, eu falo isso com muito orgulho, porque eu ia trabalhar no Cotolengo, vocês já ouviram falar do Cotolengo? Não. Que é de passar, bem passar no pão? O Cotolengo eu ia falar. É um instituto muito famoso, tem uma história muito interessante. Me vê um paninho de Cotolengo com gorgonzola. Não, o Cotolengo é um santo, é aqui de Piemonte. Você vai pro inferno. Ele já foi considerado São Giuseppe Benedetto Cotolengo. Ele era do Piemonte, agora eu não me lembro da região, da cidade e tal. E ele acolhia pessoas que passavam necessidades, os pobres, né? Ele chama Piccola Casa della Divina Providenza. Então, ele acolhia os pobres, deficientes, os filhos que nasciam naquela época, 1800 e tal, com defeito físico, com alguma anomalia. Que eles eram, tipo... Eram abandonados. E ele acolhia todas essas pessoas, entendeu? E aí ele criava essas casas com doações, as pessoas doavam dinheiro e tal, e ele foi construindo. É uma história bacana, depois vocês dão uma olhada. Desculpa a brincadeira ali do Cotolengo. Não, é tranquilo. Cotolengo com gorgonzola. O paninho, mas Aqui a gente perde o amigo e não perde a piada. E aí eu trabalhei lá na casa de repouso, foi assim, uma experiência muito bacana. Eu trabalhava no reparto, que os meus pacientes eram todos padres. Então eu atendi os padres da Cúria do Vaticano. Eram padres assim, não padre da paróquia, do bairro, mas eram padres mais chique, vamos dizer, da Sim. região. Sim. Da hierarquia era um pouco maior. Exato. Então, assim, a gente tinha os, né, não sei se eu posso falar, o Dom Franco Peradotto, que era o monsenhor do Duomo de Torino, era o meu paciente. Olha então, só. assim, eram padres de uma certa relevância. Tinha um padre que era um padre sindicalista, que girou o mundo inteiro. Eu me lembro que ele me perguntou uma vez, de onde você é? Eu falei, sou de Contagem. Na verdade, é a região metropolitana de Belo Horizonte. Aí ele falou, conheço Contagem. Eu falei, conhece? Olha só. Aí ele falou, perto da Fiat, onde tem a fábrica da Fiat, que é a maior fábrica da Fiat, né? Aí eu, sim, lá em Betim. Eu falei Betim, porque eu quis fazer a pronúncia do T em italiano. Aí eu falei, sim, na cidade de Betim. Aí ele, não é Betim, é Betim. Ele falava português? Ele falava português. Então, assim, eu tenho, assim, umas lembranças muito, muito bacanas desse período. Aí depois eu fui promovida. Não, na verdade, eu comecei
trabalhando com as pacientes freiras, eram todas freiras. Aí eu brincava com elas assim, suor, fulana de tal, que vestido que a gente vai colocar hoje? Eram todos iguais. Tudo bem, tudo branco. Né? Aquele vestido lá com o véuzinho. Aí eu brincava com elas. Qual vestido que a senhora quer colocar hoje? Esse ou esse? Aí ela ria. Elas, assim, era muito engraçado. E aí depois eu brinco que eu fui promovida. Eu saí das freiras e fui trabalhar com os padres. Então, assim, brincadeira, né? Mas foi uma experiência muito, muito bacana. Mas esses padres e freiras eram já de uma certa idade. Sim. Tipo a casa de repouso, então. Tipo a casa de repouso, né? Sim. Já estavam aposentados, tipo... Sim, eles, né, chegavam a certa idade, ficavam doentes, né? Quando estavam doentes, eles iam pra lá por causa da doença, não por causa da idade. Então, assim, eles iam lá pra se tratar mesmo da doença. Sim. A casa de repouso é pra fazer... assistência para pessoa que está com algum tipo de necessidade. E essa casa era só para padres ou para outras pessoas? Não, era só esse reparto. Eram 3 andares, em cada andar eram 3 repartos. Então, assim, era tipo meio dividido. Um só de freira, o outro só de padre, o outro pessoas normais. Civis, vamos dizer assim. Civis, sim. Meros mortais. Não religiosos. Exatamente. Então, assim, foi uma experiência quase 9 anos. Eu acredito que a experiência... E também essa parte de humanização, né? Sim. De empatia, de se botar no lugar dos outros, né? Ter aquele olhar mais... Ter aquele olhar com compaixão. Compaixão, exatamente. Porque a pessoa tem que ter isso, eu acho, dentro dela pra trabalhar com isso, né? Não é igual pegar um pedreiro igual o Marcos, botar lá, cuidar da veinha, vai quebrar a veinha. Mexe aqui o bracinho, crack! Não, foi assim, foi bem bacana. Logicamente, óbvio, eu tive também meus perrengues, não pensem que foi tudo perfeito, tinha também os meus perrengues. Conta aí algum deles, então. Não vou contar perrengue, não. Os meus perrengues, na verdade, eram mais com as colegas do que com os pacientes. Tá. Dá pra imaginar, né? Entendi. Entende? Assim, do tipo, você é estrangeira, tá aqui pegando lugar de outra pessoa que tem, né, italiano, que precisa trabalhar. Não, é legal você colocar isso, porque às vezes a gente conversa entre a gente e também com outros convidados, esse assunto, no caso, né? Sim. Que muitas vezes os italianos podem ter essa ideia, que o estrangeiro tá aqui tirando a vaga deles, entendeu? Sim. E acontecia isso? Acontecia. Então, assim, por isso que eu falo, o perrengue não era tanto com os pacientes eram os queridos, de boa. Sabe? Mas o problema era, por exemplo, então vamos contar um perrengue aqui. Quando o meu marido viajava muito, e como ele era do grupo Fiat, ele sabe que quem trabalha no grupo Fiat tem aquela agevolazione, que pode pegar um carro novo e tal. Legal. Então, assim, eu sempre fui muito vaidosa, sempre gostei de andar armadinha, bonitinha, e de carro novo. Melhor ainda, né? Cada ano eu tinha um carrão. E só carrão. O último que eu tive foi uma Giulietta. Puxa. Legal. Eu tinha carros da Lancia, da Alfa Romeo. Eu tinha o meu, que era uma ideia, normalzinho. E o meu marido mudava todo ano. A gente já teve um Bravo, na época que lançou o Bravo, Delta. Tivemos 2 Delta, um de cores diferentes. O Delta é da Alfa, né? Da Delta. Alfa Romeo, é Alfa ou Lancia? Não, é Alfa Romeo. Acho que é. Eu não lembro mais. E o último foi a Giulietta, que foi o meu carro preferido. Esportivo, branquinho, com teto solar, com aquelas rodas todas. Então, assim, eu era bem... É linda. E a bichinha é forte. E as colegas se morde com tudo. O que acontecia? Como é que pode uma estrangeira com carro novo? Essas brasileiras chegam aqui e arruma logo o marido rico. Aí eu falei, só pra fazer raiva, aí eu falava assim, engraçado, quando eu casei com ele, ele tinha 36 anos, ele ficou 36 anos aqui, porque você pegou. Você deu bobeira.